Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre os exemplos de amor ao próximo dado por Davi. Antes de começar, queridos irmãos, pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva. 1, 2, 3, já. Pause. Já. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, que o Espírito Santo me tome neste momento e me use como seu instrumento, que fale através da minha boca. Que eu seja apenas usado por ele, que todo mundo que estiver me ouvindo possa aprender o que está sendo falado aqui pelo Espírito Santo, e que eu mesmo possa aprender, pois todos estamos no mesmo barco, somos iguais. Estamos evoluindo e aprendendo todos juntos. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco nessa aprendizagem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a nossa mente esteja aberta a aprender. E que nós possamos evoluir e aprender cada vez mais. Amém. Então, queridos irmãos, Davi nos deu alguns exemplos de amor ao próximo. Os primeiros exemplos dele, né, estão nos livros de 1 Samuel, final do 1 Samuel, e no início da 2 Samuel, né? Então, você vê, Saul, um homem, um rei, que se tornou perverso, se distanciou de Deus e persegue Davi unicamente porque ele percebe que Davi está com Deus. Davi teve duas oportunidades, queridos irmãos, de matar Saul. Imagina você, um homem te perseguindo, querendo te matar, seu inimigo. E Deus vai lá, entrega ele em suas mãos. Você vai e pega ele lá dormindo ou distraído. Você poderia chegar e cravar uma espada nele, poderia dar um tiro, matar esse homem, se livrar desse cara. O que você faria? Você o mataria ou deixaria embora? Davi o deixou embora. Primeiro, ele cortou um pedaço da túnica de Saul e mostrou depois para ele de longe lá que olha o pedaço da tua túnica, eu poderia ter te matado, não te matei. Eu jamais desceria a mão sobre o ungido de Deus. Saul foi embora. Depois, Saul outra vez foi atrás de Davi. Davi chegou lá, Saul e seus irmãos estavam todos dormindo no sono profundo. Segundo a Bíblia, Deus fez eles caírem no sono profundo. Davi foi lá, Abissai queria matar Saul e falou, não, pegar a espada e o cantil de água dele. E saiu de lá, depois começaram a gritar por Abner, que era o general de Saul, que também perseguia Davi. Né? Aí, o que acontece? Depois ele chama quando percebe que a espada do rei sumiu e o cântico de água. E pegaram e... Ó, outra vez, depois de te matar, eu não te matei. Saul foi embora. Por duas vezes, Davi poderia ter matado Saul, mas ele não matou. Quer mais? No início de 2 Samuel, fala que, aliás, no fim da 1 Samuel, mostra a morte e suicídio de Saul. No livro de 2 Samuel, mostra que Davi ficou sabendo da morte de Saul, depois que ele volta da batalha contra os amalequitas que tinham sequestrado as mulheres e os filhos dele e dos homens que estavam com ele. Né? E aí falam para Davi, chega um mensageiro e fala, o homem fala que Saul e Jonatas estão mortos. Né? Davi fica entristecido com a morte de Saul e Jonatas. Né? Então, aí ele fala, como foi que Saul morreu? Ele fala, não sei o que, ele estava lá, e aí eu peguei, fui lá e terminei de matar. Né? Ele pediu, só que eu terminei de matar. Para que muita gente, qualquer pessoa que está lá, sabendo que foi deixado o reino para ele,
e viu que o seu rival foi morto, que finalmente ele poderia assumir o trono, o que que você faria? Ou qualquer outro rei faria? Iria comemorar a queda do seu inimigo. Davi não. Ele ficou revoltado com aquele homem e mandou matar aquele homem porque ele levantou a espada contra o ungido de Deus. Na verdade, ele não fez isso, né? Que Saul se matou, né? Ele foi ferido de morte na batalha e para não morrer pela espada inimiga, ele se matou, né? E Jonatas foi morto pelos inimigos. Então não houve isso. Mas pelo que ele falou, ele acabou sendo morto, né? Ele achou que ele ia abafar e falar que matou o rei, que ele ia ser recompensado, mas não. Ele foi morto. Aí você fala, mas ele ficou chateado por Jonatas, que era um grande amigo dele, melhor amigo, irmão praticamente dele. Sim, mas também por Saul. Pois a Bíblia fala que eles rasgaram as vestes e ficaram em luto por vários dias por Jonatas e Saul. Depois, Davi também, ele condecora o povo da cidade, não sei se foi de Judá, qual foi a cidade, lá não lembro agora o nome, que tirou o corpo de Saul que estava lá em cima do muro, lá já foi colocado lá, decapitado o corpo de Saul, de Jonatas, dos seus filhos, e enterraram esses corpos. E Davi os condecorou por ter feito isso, né? Mais um exemplo de amor ao próximo. Se for por causa de Jonatas, agora eu falo. Isbosete. Primeiro eu vou falar de Abner. Abner também era o general de Saul. Perseguiu Saul e Davi. Lutou contra o exército de Davi lá. Houve guerra entre ambos. O exército de Isbosete, filho de Saul, que foi como rei, e o exército de Davi. Abner colocou o povo de Israel contra Davi, colocando Isbosete como rei de Israel, por ser filho de Saul. Porém, quando Isbosete colocou Abner contra a parede, porque ele ficou sabendo que Abner se deitava com a concubina do pai, concubina de Saul, Abner ficou revoltado com aquilo e decidiu então passar para o lado de Davi, né? Mas Joabe estava com muita raiva de Abner, porque Abner havia matado seu irmão Abissai, né? Acho que é Abissai, né? O irmão que foi morto. Eram três irmãos. Era Joabe, o outro e três. Não sei se foi o Abissai ou... Não lembro qual foi. Um dos três irmãos foram mortos, não foi o Joabe. Os outros dois. Joabe ficou com raiva porque o cara matou o seu irmão. E aí, o povo de Israel, o povo de Davi tinha saído em guerra. E aí, Abner foi até lá, fez uma parceria com Davi e foi embora. Joabe voltou da guerra, ficou sabendo disso, chamou Abner de volta e covardemente matou Abner. Davi não só entrou em luto pela morte de Abner, como também mandou enterrar a cabeça de Abner, mandou enterrar Abner, né, lá na coisa, né? Uma sepultura uma sepultura digna para ele, entendeu? Com honraria, fez um cântico por Abner, assim como ele fez um cântico em homenagem à morte de Saul e Jonatas. Então você vê que Davi mostrando um amor ao próximo, né? E por fim, mais uma vez, quando dois homens chegam lá e levam a cabeça de Isbosete e falam que agora Davi pode reinar, pois Isbosete está morto, achando também que você condecorado por Davi por conta disso, o que será que você agiria? Se alguém chegasse com a cabeça do seu inimigo, você tá lá com o seu reino, esse cara, você também tá para ser rei, o outro está querendo roubar o seu trono, os dois disputando o reino. Chega lá os caras e traz a cabeça do seu adversário, entregando o reino nas suas mãos. O que que você faria? Condecoraria esses caras como heróis? Daria um posto de destaque para eles? Ou os mataria por ter matado o seu rival? A maioria dos reis, 99% eu posso te garantir, iriam condecorar o cara por ter feito isso. Mas Davi não. Davi mandou matar os dois por ter levantado a mão contra os filhos do ungido do Senhor, contra o filho de Saul. E aí, os dois também foram mortos, tiveram as mãos e os pés cortados.
Davi, então, enterrou a cabeça de Esbozete no túmulo de Abner, né? Então, queridos irmãos, a gente vê, olha só o que acontece. Olha só. Davi foi ou não foi um exemplo de amor ao próximo nesses casos? Tem mais? Mais pra frente na história, não sei se não lembro se está em Samuel ou se está em Reis, Davi quer levar a Arca da Aliança para Jerusalém, depois que ele conquista Jerusalém. E aí, o homem lá encosta na arca e ele morre. Davi fica em luto e entristecido pelo acontecido. O homem não era nada dele, ele mal conhecia aquele homem. Isso é amor ao próximo. Quando você olha para o seu próximo e sente amor por ele. Davi foi esse exemplo. Mas Davi também foi um mau exemplo de amor ao próximo. Quando ele manda matar Urias. Ele não teve nenhum pingo de amor por Urias, verdade ou não? Sim. Mas ele estava demonstrando um amor pelo seu filho e por Batseba. Por quê? Porque se continuasse do jeito que estava, iriam perceber que Batseba estava grávida, que não poderia ser do seu marido porque ele estava em guerra, e ela seria apedrejada por traição. E o seu filho que estava na barriga dela morreria. Entendeu? Neste momento, Davi fez diferença entre o amor ao filho que nem tinha nascido ainda e o amor ao próximo. E ele foi mais pelo amor ao próximo. Ele até tentou não matar o Urias, né? Ele tentou fazer com que Urias se deitasse com a mulher, mas Urias se negou a fazer isso, porque Urias era um servo de Deus, fiel, né? Então Urias acaba não fazendo o que queria, então pelo próprio Urias, olha só como uma coisa ruim que é. Pelo próprio Urias, Davi mandou a Joabe, mais uma vez Joabe, né, a sentença de morte de Urias. O próprio Urias levou a sentença de morte dele. Uma coisa cruel. Urias acaba morto e Davi toma Batseba como esposa, mas Deus castiga Davi pelo que ele fez e o filho do adultério acaba morrendo do mesmo jeito, né? E depois Deus dá outro filho a Batseba e a Davi, que é Salomão, né? Ou Gide Dias, o amado de Deus. Então, queridos irmãos, nós entendemos que Davi, ele foi um bom exemplo de amor ao próximo na maioria das vezes, mas ele cometeu os deslizes. Então todos nós podemos cometer deslizes também. Pois Davi era um ser humano assim como nós, ele não era diferente de nós. Mas ele nos deu bom exemplo de amor ao próximo. Ele sofreu pela morte do inimigo. Ele matou alguém pela morte desse, poder falar que tinha matado esse inimigo. Isso é amar ao próximo. Agora, o que muitas vezes acontece por aí não é amor ao próximo. Como eu falei na habitação de ontem, acho que foi de ontem que eu falei com vocês, que vão lá e agredir a professora. Cadê o amor ao próximo ali? Não existe. Não existe. Se você vai lá e agride um ser humano só porque a professora falou algo, porque eu vi que não gostou, algo do tipo, isso é motivo para você agredir um ser humano? Será que você não pode simplesmente conversar? Tem que ir na agressão, na violência? Será que você gostaria que agisse com você dessa maneira? Será que se fosse a tua mãe lá dando aula, você ia gostar que alguém chegasse lá e fizesse isso com a tua mãe? É muito fácil você fazer isso com uma pessoa idosa. É muito fácil agir dessa maneira. Cadê o amor ao próximo? E ainda tem gente que, se a pessoa agir desse jeito, jamais essa pessoa está com Deus, jamais é um cristão. Pode frequentar a igreja, pode pôr roupa, pode abrir no braço, pode orar a Deus, pode adorar, pode fazer tudo. Agir dessa maneira não é uma pessoa de Deus, porque Deus não age assim. Deus não é isso.
Seguir a Deus não é isso, né? E é bem claro na Bíblia que quem não ama o próximo não ama Deus. Então isso aí é não amar o seu próximo, você fazer isso com a pessoa, ainda mais idosa. Isso não se faz com ninguém, muito menos com a pessoa idosa. Então, queridos irmãos, que nós possamos nos voltar para Deus de verdade, amar o nosso próximo, né? A gente olha, morreu um parente nosso, um tio, um primo, o nosso cachorro. A gente morre de choro, de desespero porque o nosso cachorro morreu, porque um parente morreu. Agora, morre uma pessoa assassinada que você não conhecia. Você não sofre. É um ser humano. É teu irmão que tá morto ali. Será que você não percebe que nós todos somos irmãos, todos viemos de Noé, Adão e Eva depois de Noé? Você tem que olhar para ali, para aquela pessoa. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, que eu não vou citar nome, né? Porque talvez essa mensagem possa chegar até ela. A pessoa falou que preferia mais lidar com um animal do que com um ser humano. Então, quer dizer, para ele, um animal valia muito mais do que um ser humano. Só que quem foi criado semelhante a Deus foi o homem, não foi a mulher. Quando os israelitas falam que podia salvar um animal que estava lá encalhado, lá atolado na lama, mas você não podia salvar um ser humano que estava ferido no dia de sábado, tava amando mais a quem? Ao homem ou ao animal? Ao animal, né? Só que Deus, ele ama muito mais o ser humano do que os animais. Captar? Pois foi ao ser humano que ele fez semelhante, né? A única coisa que ele criou ali, que fala que ele fez com as próprias mãos e assoprou na narina para dar o sopro de vida, foi o homem. A única coisa que fala ali que foi feito semelhante ao Deus único, ao Deus vivo, foi o homem. Tá certo? Então, o único ser que foi feito racional para comandar este mundo foi o homem. Porque Deus tem muito mais amor pelo homem. Entendeu? Não que ele não ama os animais, a natureza, claro que ele ama, né? Mas ele ama muito mais os homens e as mulheres, claro, né? A humanidade. Quando eu falo homens, estou falando humanidade, né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que se não há amor ao próximo, não há servidão a Deus. Então, que nem o cara que veio lá no ano passado, me agrediu no carro, me deu um tabefe na cara, um tapa na cara e meteu o pé na porta do meu carro, quebrou a porta. Aí eu falo, esse cara tem amor ao próximo? Não, ele não tem nem amor por ele mesmo. Porque se ele tivesse amor por ele mesmo, ele não se atreveria a vir atrás de mim. Ele não sabe se eu tô armado. Entendeu? Se eu tô armado no carro, eu mato. Entendeu? Eu poderia matá-lo. É claro que eu não faria isso. Eu não ando armado, e mesmo que eu tivesse armado, eu jamais atiraria no ser humano, né? Mas se fosse outra pessoa que tivesse armado, eu poderia estar morto agora. Tudo para quê? Para a gente tirar satisfação de algo que já passou, não aconteceu nada, não houve nenhum problema. Se eu cometi alguma gafe no trânsito, eu estou aprendendo a dirigir, alguma coisa acontece. Vai me dizer que ele nunca errou na vida dele em nada, né? Será que ele nunca pegou, tomou uma lata de cerveja e saiu dirigindo? Porque se ele fez isso, ele pôs em risco a vida das pessoas também. Você entendeu? E isso eu nunca fiz, eu nunca faria, porque eu não bebo. Mesmo que eu bebesse, jamais dirigiria tendo bebido nem que seja uma latinha. Eu não bebo, graças a Deus. Eu sou abstêmio. Agora, eu falo pra você, o que que adianta o cara ter feito isso comigo? Adiantou alguma coisa? Pra ele? Ele poderia se arriscar na vida, perder a própria vida, a troco de quê, gente? Né? Aí fala que, às vezes passa pela televisão, o cara na briga de trânsito pegou e matou o outro. Se for uma situação como essa, fala, bem feito, ele mereceu. Só que aí eu estou agindo como amor ao próximo? Não. Mas neste caso, esse cara mereceu, embora eu sinto muito porque é um ser humano, mas ele mereceu. Entendeu? Esse cara que veio me agredir, ele merecia.
Ele merecia que alguém ali matasse ele naquele momento, desse um tiro, uma facada nele, ele merecia. Entendeu? Você entendeu? Então, é assim, mas você vê que eu não só não reagi nada, quanto eu nem fui da polícia fazer boletim de ocorrência. Por que que eu não fui? Porque eu ia poder trazer mais problema pra minha vida, mais falta de sossego. Aqui é um bairro pequenininho, onde 99% das pessoas se conhecem, não for 100%. As pessoas moram aqui há anos, nasceram aqui, a maioria que mora pra cá, nasceram pra cá, né. São poucos, só os que vêm a passeio, como a vizinha aqui, os caras de baixo aqui, né. Que não mora na região, que vem só a passeio, que não conhece muitas pessoas, mas quem mora pra cá, todo mundo se conhece. Então eu conheço o cara do bar, eu conheço o cara da padaria, eu conheço o cara que mexe com antena, eu conheço o cara do depósito, eu conheço um monte de gente, conheço um rapaz que chama Sebastião, conheço o pessoal da igreja, eu conheço um monte de gente, você entendeu? Entendeu? A minha prima aqui, ela é conhecida no bairro inteiro, e muita gente sabe que eu sou primo dela. Então não seria muito difícil se perceberem que era eu que estava envolvido na situação. Falaram para esse cara que eu era primo dela e dizer onde é que eu morava, esse cara vinha aqui aprontar comigo, aprontar com a minha família. Então pra que eu ainda ia meter mais com um cara ignorante desses? Claro que não, eu falei: "Não, minha mãe", "Não, não vou fazer boletim de ocorrência, não vou, eu não vou me meter com esse cara, eu não vou perder a minha paz, eu tô aqui em paz, tô tranquilo, sem medo, sem nada". Agora já pensou eu começar eu me meter com esse cara e ter que ficar trancado dentro de casa com medo dele vir aqui fazer alguma coisa, né? Ou esse cara vem aqui, taca gasolina aqui na minha mata e taca fogo em tudo? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar isso? Eu vou ganhar uma multa terrível sem ter culpa, entendeu? Vai queimar aqui as minhas coisas, eu tenho música de pé de fio, entendeu? Então, pra que que eu vou me meter em confusão? Não, eu só falei pro cara: "Desculpa se eu fizer algo errado, desculpa se eu fizer algo errado, eu não vou fazer mais", e pronto. Agora eu não tinha o que fazer. Agora eu vou arrumar encrenca? Se fosse pra arrumar encrenca, era pra matar. Se for pra você revidar o que o cara tá fazendo, é pra matar, pra você ficar livre. Porque senão, cara, você vai ter BO pra também. E ali, se eu tivesse armado lá, ou fosse alguém que tivesse armado e matasse o cara, a única prova que ia ter é uma câmera que tinha ali perto que poderia gravar, né? Que ali tinha câmera, então, aqui na cidadezinha tem câmera, então as câmeras iam gravar, então vai ter a prova ali que foi uma pessoa. Então ia gravar a pessoa e logo e facilmente eu descobri quem era. O que ia acontecer? Iam prender a pessoa porque matou a outra? Então pra quê? Entendeu? Então ele poderia ter acabado com a vida dele e com a vida da outra pessoa que ele veio atrás. Entendeu? A troco de quê? Se tudo já passou, se deu tudo certo, se não aconteceu nada, né? Já pensou se todo mundo que cometeu um erro, alguma coisa no trânsito, via alguém atrás para agredir, fazer coisa? Gente, ia ser um tal de homicídio um atrás do outro. Porque as pessoas iam começar a andar armadas, aí o cara vinha e ia meter a faca, facão, punhal na barriga, na hora do cara. Entendeu? Então é assim, cara. Então a gente tem que entender que que as pessoas têm que aprender a respeitar um ao outro. Não é porque eu cometi um erro que tem que ir atrás de mim desse jeito. Ele poderia vir atrás de mim e falar: "Olha, cara, você fez errado, toma cuidado, você poderia ter matado não sei o quê". Eu falo: "Tudo bem, eu nem percebi se eu fiz errado", entendeu? Ele poderia falar e eu falo: "Tudo bem, cara, eu tô aprendendo, a gente comete erros. É errando que a gente acaba aprendendo. Infelizmente, o ser humano só aprende assim". É uma maneira. Agora não precisa vir na agressão, na ignorância dessa maneira. Transtornado daquela maneira, entendeu? Eu só parei porque eu pensei que ele ia falar alguma coisa do carro, que estava com algum problema, vazando alguma coisa caída, né? Porque geralmente, até hoje, nunca tinha acontecido comigo isso.
né? Então, para mim, era isso, né? Aí então, oi moço, quando eu falei assim, ele pegou e já andou um pouquinho mais com o carro, fechou o meu para que eu não pudesse olhar ali, e já veio passando de mim daquela maneira, transtornado, você entendeu? Então não é assim. Então o cara tem que ver que não é assim que faz as coisas. O cara tá pensando o quê? Entendeu, gente? Então é uma questão da gente entender. Então a gente tem que saber como reagir a situações como essa, né? Hoje em dia, se eu perceber um carro vindo do meu lado, eu já vou acelerar e vou embora. Eu não vou parar, entendeu? Vou procurar um estabelecimento e vou entrar e vou pedir socorro lá dentro. Se eu ver que ele se ele continuar me seguindo, se eu ver que ele realmente está me perseguindo, eu vou fazer isso, não vou mais ficar quieto ali. Entendeu? Então, eu já aprendi, entendeu? Porque eu não vou mais aceitar isso. A pessoa tem que ver que tem que respeitar os outros. Eu errei, não foi por imprudência, quer dizer, não foi por maldade. Eu errei porque eu tô aprendendo ainda a dirigir, eu tô engatinhando no volante, podemos dizer. Então é normal a pessoa errar, é normal a pessoa cometer alguma gafe, né? Se foi ultrapassagem, até hoje eu não entendi, se foi ultrapassagem e eu não vi nada de errado, era permitido ultrapassar ali e ele estava longe quando eu fiz. Você entendeu? Então, até hoje eu não entendi o porquê que ele achou ruim. Entendeu? Até hoje. Eu fiquei sem entender. Porque eu não sei o que eu fiz de errado. Né? Eu ultrapassei alguns carros lá para vir para casa. Mas eram carros que eu vi que dava. Né? Você entendeu? Então, queridos irmãos, nós temos que entender isso. Cadê o amor ao próximo? Você entendeu? Quando o cara vai lá e atropela o moleque porque o filho falou que ele tinha batido, o cara não tinha nem certeza. Como é que ele vai e atropela uma criança, um adolescente, só porque o filho falou? Então quer dizer que se o filho pegar, então vamos supor, o filho pegou, bateu no outro, o outro pegou e revidou cuspiu na cara, ou falou alguma coisa, o filho vai lá e fala pra ele que o menino bateu nele, né? E aí o pai aí pega e o pai vai lá e mata o outro e atropela. Pô, então tudo que fala é verdade? Você não pode acreditar no que uma pessoa fala, não. O ser humano é falso, é mentiroso. Nem se for o teu filho pode estar mentindo para você. Porque ele quer vingança. Você não percebe que uma pessoa, quando está em briga com outra, com uma desavença, quer vingança? Então, ela não pensa, entendeu? Não pensa, entendeu? Então, antes de você acreditar, o que você pode ter feito? Fechado o moleque lá, em vez de atropelar, e conversado com ele. Olha, meu filho falou que você bateu nele, é verdade? Ele vai falar, não, não é verdade. Aconteceu assim, assim, assado. Né? Segundo sendo falado, houve uma guerrinha de bola de papel na sala de aula, na saída, não sei. E aí, assim, o moleque acertou a bola de papel no outro, o outro foi correr atrás, ele foi correr atrás de mim e caiu na escada. Ele veio correr atrás de mim só porque eu joguei uma bolinha de papel dele brincando. Acabou. Aí pra falar, ô, você fez isso? Também fez, por que você correu atrás dele porque ele brincou com você? Entendeu? Ele educaria o filho dele e não aconteceria nada. Agora esse cara vai ser indiciado, pode ser preso por tentativa de assassinato, né? Por homicídio, tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar, pode pegar uma cadeia, acabar com a vida dele, a troco de quê? Essas três pessoas que tentaram, que agrediram a professora lá, podem também, vão ser indiciados de tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e podem ficar presos também, acabar com a vida das pessoas. Para quê? O que ganharam com isso? Não é muito mais fácil, se não gostar da professora, chegar lá e falar, olha, melhor, ele não vai vir mais, tá na aula de reforço, porque não tá muito legal, ele não tá te respeitando, então é melhor que para por aqui. E pronto. Será que é tão difícil agir normalmente? Por que que a gente tem que agir feito um monstro? Porque se eu falar agir feito um animal, eu vou estar ofendendo os animais, porque nem os animais agem desse jeito, né? Fala que o homem é racional, que o animal é irracional, só que o ser humano está sendo muito mais irracional do que os animais. Porque
porque nem os animais agem feito um monstro desse jeito. Você nunca viu um animal atacar o outro, a não ser que seja para comer a carne. Você entendeu? Você nunca viu. Ou para defender um filhote. Senão você nunca viu um animal atacar o outro. Agora, por que, que o ser humano tem que atacar dessa maneira? Por que, que o ser humano tem que agir desse jeito? Será que não percebe que agora olha a situação da pessoa? Então, Davi nos ensinou o amor ao próximo. Ele amou até o seu inimigo, até os seus adversários. Tá certo? Ele amou todas as pessoas. Qualquer pessoa que morria, ele sentia pela perda. Então, isso é amar ao próximo. Você não pode atacar uma pessoa, um semelhante, só por conta de uma discussão, por um mal entendido. Você não dá nem direito, esse cara aí que atropelou o moleque, não deu direito do cara se defender. Como aquele cara pode fazer isso? Cadê a maturidade? Cadê a humanidade? Cadê o amor ao próximo? É isso que Deus ensina, que se a gente quer alcançar o reino do céu, nós temos que amar o nosso próximo. E a única maneira que a gente tem de amar o próximo é fazer o bem ao outro. Como Jesus Cristo nos ensinou, se você der um tapa, dê outra face. Não é para você dar um tapa e virar daqui também, não. Porque está falando, se a pessoa te atacar, haja com prudência, seja prudente, pois você pode simplesmente se afundar com essa situação, né? Tá certo? Então, haja com prudência, queridos irmãos. Amor ao próximo sempre, tá bom? Vamos para a oração de encerramento? Querido Deus amado, que o Espírito Santo possa nos abençoar e nos completar por dentro, para que nós sejamos preenchidos pelo Espírito Santo e possamos ter amor ao nosso próximo, pois é amar ao próximo que nós alcançaremos a vida eterna, Senhor. Sabemos que sem amar ao próximo, nós não te amamos, Pai, pois o Senhor é amor, o Senhor ama a todos nós. Não vamos, Senhor, agir feito monstros, Pai. Vamos agir feito pessoas, feito o Senhor agiria, feito Jesus Cristo agiu. Temos que seguir o seu exemplo, Senhor. Abra o nosso coração e encha de amor, Pai. A mim, a todas as pessoas que estão me escutando e também aqueles que estão inscritos no meu canal, mas não estão escutando, Senhor. Que assim seja, eu agradeço e glorifico, meu Pai. Amém, Senhor. Esteja sempre junto conosco, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém, Senhor. Seja sempre comigo, meu Deus. Comigo e todas as pessoas que estão me ouvindo. Abençoa todos que estiverem me ouvindo e os que não estiverem me ouvindo, inscritos no meu canal também. Que todos que estiverem me ouvindo ou inscritos no meu canal e que estiverem trabalhando, que possam voltar para casa em segurança, Senhor. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Até mais.